Fala pessoal, tudo tranquilo por aí? Eu vou refazer, não, né? Eu vou fazer o exercício que eu propus na aula passada sobre vetores, que é fazer a média móvel de 10 elementos de um vetor lidos do teclado. E basicamente vai ser isso, rapidão. Vou dar uma explicadinha aqui e ali, né? Mas lembrando que tem várias formas de fazer, tem N resoluções possíveis, eu vou fazer a minha aqui. Diferente do exemplo sobre a conversão, eu vou tentar ser um pouco mais didático nesse código aqui, tá bom, pessoal? Então, primeira coisa é ler do teclado esse vetor. Tá? Então, eu vou fazer um código que lê e imprime o vetor lido na tela. Simples assim. Tá? Então, primeiro eu tenho que declarar. A gente viu que o vetor é declarado. O identificador, vocês podem dar o identificador que vocês quiserem, na real. Tá? Mas é tipo, identificador e tamanho. 10 elementos no nosso caso. Tá? Então agora eu vou também criar aqui uma variável auxiliar. Eu vou declarar a int aux aqui, tá, pessoal? Mas poderia ser na mesma linha ali em cima, int vet de 10, aux. Vocês se lembram disso de integração 1, que eu posso listar as variáveis separadas por vírgula se elas forem do mesmo tipo, tá? Então, depois de criado esse vetor e criado a variável auxiliar, eu vou fazer um for. Tá? Por quê? Porque eu quero varrer esse vetor. Então, o meu índice, tá, vai variar, vai ser o aux no caso, e vai variar de 0 até 9, lembrando que a indexação é de 0 a 9. E eu vou colocar aux++ aqui, para fazer a variação do índice. E o que eu vou fazer? Ao invés de atribuir, como eu fiz no último exemplo, eu vou ler esse elemento do vetor, indexando por aux, eu vou ler do teclado utilizando o scan. Tá? Então eu vou fazer até um pouquinho mais, vou ser um pouquinho mais, digamos assim, aprazível com o usuário e vou colocar um texto antes da leitura. Vou colocar, ó, printf, então entre com o elemento, deixa eu diminuir aqui, entre com o elemento %d, %d. Por quê? Porque eu vou colocar aqui aux mais 1. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o printf seja entre com o elemento 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Cuidado que eu coloquei aux mais 1 por uma facilidade para o usuário. A indexação começa em 0, tá? Mas eu vou mostrar para o usuário elemento 1, 2, 3, 4 até o 10. E daí eu vou usar o scan, né, pessoal? Scan, eu estou errando aqui os parênteses. O scan, eu vou ler um inteiro, então eu vou usar o %d. Dá para usar %i também, tá, pessoal? E que eu não posso esquecer, que para o scan eu tenho que usar o e comercial. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso quando a gente trabalhar com ponteiros, tá? Então eu vou ler o vet de aux. Aux. O que vocês têm que entender aqui, ó, pessoal? Cada iteração desse for, o aux está variando. Então, eu vou variar o aux do 0 até o 9. Então, eu vou ler o vet de 0, o vet de 1, o vet de 2, o vet de 3 até o vet de 9. Tá? Então, eu vou ler todos os 10 elementos desse vetor. E depois, eu vou fazer um outro for para imprimir isso. E depois, eu vou fazer um outro for. Copiei já ele aqui. Deixa eu diminuir minha cara aí, só atrapalha. Né? Eu vou repetir esse for, tá? Pode ver que é o mesma variável, né? Só que ao invés de fazer o scan, eu vou só imprimir, ó, printf vamos usar 5d de novo, vet de aux, tá? Lembrem-se que blocos de código que só tenha um comando, né? Por exemplo, for, isso vale para for, if, else, eu não preciso nem abrir chaves, tá? Então, isso aqui funcionaria da mesma maneira. Ó. É bastante comum de encontrar, então é interessante mostrar para vocês. Tá? Depois que eu imprimo, eu vou ou usar o printf ou usar o putchar, que é um outro
comando também, um outro função padrão. Eu vou quebrar uma linha e o programa vai terminar. Vamos executar para ver se eu não cometi algum erro. Agora que eu vi, né, eu tô com 2 programas abertos. Até foi interessante isso acontecer, tá, pessoal? O que acontece? Quando eu tô com 2 projetos abertos, o projeto que vai ser compilado, ele fica em negrito aqui, ó. Tá? Não importa se eu tiver, ó, quer ver? Set Active Project. Percebam que ele não mudou a tela, mas o projeto ativo tá o projeto da aula passada, que eu não tinha nem fechado o QT. Se eu colocar compilar, ele provavelmente vai compilar esse carinha aqui, tá? Então, eu vou colocar esse projeto como ativo, e daí quando eu vou dar um Ctrl S aqui, salvei. Quando eu executar, quando eu compilar, desculpa, quem vai ser compilado é sempre o projeto ativo, que tiver negrito aqui. Então, quando vocês tiverem vários projetos abertos, cuidem isso é bem comum. Eu já vi um monte de gente fazer, né? Por exemplo, ele está fazendo um projeto novo, mas o projeto ativo é o antigo, então a execução vai ser do projeto antigo. Então, cuidado com isso. Então tá, vou compilar para a gente ver qual vai ser a saída desse programa. Então, a princípio está tudo ok. Ó. Entra com o elemento 1, olha, 54, vou colocar aqui. Ó. Então, ele imprimiu o vetorzinho bem bonito, separado com 5 casas, né, cada elemento preenchendo com espaço, que é bem útil. O problema era fazer a média móvel desse elemento que eu entrar pelo teclado, com a observação, eu falei lá no vídeo da aula passada, de que o primeiro elemento vai ter que fazer uma média móvel com 0. Tá? Isso é um detalhezinho importante desse exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor float, med10, que vai conter a média das duas últimas elementos do vetor vet. Então, eu expliquei, calculando o med de 5, eu vou calcular a média entre o elemento 5 do vetor, vet, e o elemento 4, o elemento passado. Tá? Isso gera um problema na primeira indexação, vocês vão ver. Então aqui eu vou imprimir o vetor que eu li do teclado, e agora aqui eu vou fazer a média. Tá? Então a gente sabe que eu tenho que varrer do vetor média do elemento 0 até o elemento 9. Então, de qualquer maneira, eu tenho que fazer esse for. Tá? Então, eu vou colocar for aux. De novo, eu estou usando o aux porque o aux eu estou sobrescrevendo os valores do aux. Né? Aux menor do que 9, aux mais. Tá? Eu estou voltando do futuro para dizer que eu errei. Aqui é 10. Tá? E depois eu vou corrigir mais adiante. Estou vindo do futuro. Então, o que acontece? Ó? Quando eu for fazer a média do elemento atual com o elemento passado, se eu escrever isso matematicamente, é fácil, mas isso vai gerar um erro. Eu já explico qual erro que é. Fica meio óbvio que a média do aux vai ser igual, tem 2 erros aqui na verdade, ao vet do aux mais o vet do aux menos 1, dividido por 2. Isso aqui é a média dos 2 elementos. Né? Se eu pensar num exemplo, como o 5 que eu expliquei, não importa o valor de aux, esse carinha sempre vai fazer a média do valor atual de vet com o valor com o índice menos 1. Qual que é o grande problema aqui? 2 grandes problemas. Primeiro deles e mais crítico. Quando o aux for 0, eu vou calcular a média de 0, que eu vou pegar o vet de 0, e aqui ficaria vet de menos 1. Só que vet de menos 1 não é declarado, não é definido. Por quê? Porque a indexação só vai de 0 até 9 nesse exemplo. Se eu indexo um número negativo, tá? Eu estou, de novo, saindo daquela região que eu delimitei para a minha memória, para o meu vet. Tá? Então, o que acontece? Um jeito de fazer isso, 2 jeitos de sanar esse problema. O primeiro é fazer um if. Tá? Se o aux for igual a 0, tá?
eu vou fazer o média de aux, vou fazer o média de aux igual ao vet de aux, que é o 0, na verdade, né? Mais 0, porque assistam o vídeo passado quando eu proponho o exercício. O primeiro elemento eu vou fazer o vet com um elemento nulo, porque não existe, né? Então eu vou colocar vet dividido por 2, tá? E vou associar um else para essa operação aqui que vai computar a média. Tá? Tudo tranquilo, beleza pura. Né? Essa é a saída 1, tá? Que talvez seja a mais lógica. A saída 2 é fazer o aux, né, de 1 até 9, tá? E ao invés de fazer esse if e esse else, eu calculo o elemento de 0 separado, fora do for. Qual que é a grande vantagem dessa? Dessa estratégia. Pensem um pouquinho e vocês vão... Eu acho que vocês vão conseguir, porque eu já falei em outras aulas. O problema é desempenho. Tá? Nessa operação, dentro do for, eu vou fazer um if e um else, que é uma operação de comparação. Se eu boto fora, né, o primeiro elemento do vetor média, eu calculo separado, e faço esse for de 1 até 9, eu não preciso desse if. É uma operação a menos, que na verdade é mais, mas é uma operação a menos para o computador fazer. Significa que ele vai ser mais rápido. Tá? Então, vocês têm que se preocupar muitas vezes com isso, dependendo da plataforma, mas é uma preocupação que vai vir com o tempo para vocês, não se preocupem. Isso aqui vai funcionar. Detalhes também. Esse aux igual a 0, vocês jamais vão ver em programação séria, em C. Tá? Comparar se aux é igual a 0 é a mesmíssima coisa de fazer não aux. Porque se o aux for 0, eu vou negar o estado lógico de 0, que é falso, vai ser verdadeiro, ele vai ser executado. Tá? Então é muito mais provável, é muito provável que vocês encontrem esse tipo de expressão para testar se aux é 0. Tá? Da mesma maneira que se eu testo só o aux, eu estou testando se o aux é diferente de 0. Tá? Eu acho que eu já falei isso nas operações relacionais, né? Mas enfim. Só que isso não vai funcionar direito, eu vou mostrar para vocês. Depois que eu calculo, e eu já posso imprimir inclusive dentro desse for, tá? Depois que eu calcular o elemento, eu vou imprimir. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V violento aqui, ó. Né? Porque eu vou imprimir agora a média. Opa. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai computar um elemento da média e imprimir. Daí vai fazer outro for, vai computar o segundo elemento, o terceiro elemento, até o 10º elemento. Tá? Então, basicamente é isso. Percebam que eu já estou imprimindo. Por que isso? Para não fazer outro for só para imprimir. Tá? Eu vou ter que colocar um potchar aqui, só um minutinho. Eu vou botar um potchar aqui, ó, depois desse for, porque senão ele não vai quebrar a linha, né? Vai ficar feia a saída. Então, a princípio, era isso. Será que vai funcionar? Eu já digo para vocês que não vai funcionar direito. Observem. Compilei aqui, Ctrl R. Tá? Então eu vou colocar elementos simples para a média ser feita de maneira bem fácil. 5, 10, 10, vamos colocar agora 15, vamos botar 20, 14, 18, comecei a complicar, 17, 25 e 10 de novo. Então, observe uma coisa. Primeiro, ficou muito feio a saída do %F. Isso eu corrijo de duas maneiras, ó. Vocês perceberam que ele nem colocou espaço, daí eu não consigo ver direito qual que é o valor. Um jeito fácil de corrigir isso é aumentando aqui a quantidade de casas, mas tem um jeito mais fácil. Eu vou limitar a 2 casas depois da vírgula. Tá? Então o que vai acontecer? Esse float aqui, ele vai ser impresso com 5 caracteres, tá? E o número vai ser impresso com 2 caracteres depois da vírgula. Então eu até vou fazer mais aqui, eu vou colocar 7 caracteres, vocês vão entender por quê. Tá? Então o que vai acontecer?
Ele vai imprimir sempre com a largura mínima de campo de 7 caracteres, sempre usando 2 casas decimais depois da vírgula. Então, vamos fazer de novo bem rápido para vocês verem. Então eu vou colocar 10, 15, 14, 15, 20, 25, 20, 10. Coloquei qualquer coisa aí. Então, o que acontece? Ó? O primeiro elemento vai ser a média entre 10 e 0, que seria esse elemento nulo aqui, que não aparece, que é 5. Show, ele fez certinho. Agora, o que acontece com o segundo elemento? O segundo elemento devia ser a média entre esse carinha e esse carinha. Então, ele retornou uma coisa muito estranha, né? Ele retornou 5, tá? Eu fiz alguma coisa errada, vamos dar uma olhada, tá? Cadê aqui? Meu Deus, eu não sei como, o que aconteceu aqui que eu esqueci do VET, ó, pessoal. Jesus amado. Né? Eu devo ter errado na hora de copiar e colar, cuidado, tá, pessoal? Então aqui, ó, essa linha aqui, dei uma olhada no código. Pausem o vídeo e dei uma olhada, tá? Esqueci aqui, alguma coisa eu fiz, copiei errado, tá? Mas mesmo assim não vai funcionar, né? Vou executar de novo, ó. Então eu vou colocar 5, 10... Tá? O que acontece? Ó, o primeiro carinha já foi calculado errado. O 5 eu devia fazer a média entre 5 e 0, que é 2,5, ele imprimiu 2. A média entre 10 e 5 é 7,5, ele imprimiu 7. Tá? Então tem alguma coisa errada aqui. E eu já vou aproveitar e vou colocar a saída para ficar bem centradinho um embaixo do outro. Vou colocar aqui, ó. Vou mudar a largura mínima de campo para 7. Tá? Mas o erro numérico é um erro que não foi do computador, foi da gente. Tá? O que acontece? Quando eu estou operando com VET, eu estou operando com um número inteiro. Tá? Então, o que acontece quando eu divido dois números inteiros? A gente já viu. A divisão é inteira. Tá? Então, eu não consigo computar a parte fracionária se eu tivesse código. Saídas. Primeira saída talvez seja a mais fácil de todas. É substituir essa constante 2 aqui, ó, por 2.0. Por quê? Porque se eu faço a constante 2.0, o VET de AUX vai ser promovido para double na hora de fazer a operação. Tá? E daí só isso já vai corrigir. Aqui embaixo, eu poderia também fazer a divisão por 2.0. Tá? Ou eu posso fazer isso, só que para mostrar outra forma de resolver, eu vou lembrar vocês que eu posso fazer o cast para float. Então o que vai acontecer? Essa soma vai ser realizada e o resultado da soma vai ser promovido a float antes da divisão. E daí o 2 vai ser promovido a float no caminho, digamos assim, tá? Então, na verdade, eu uso uma constante para forçar a conversão, e no outro caso eu estou literalmente, eu estou explicitamente dizendo qual é o tipo que eu quero que VET aqui, que essa soma seja avaliada. Tá? Isso vai ser o suficiente para o nosso problema ter uma saída bonitaça, quer ver? Tá? Então vocês podem ver, não ficou bonito não. Tem alguma coisa estranha aqui, ó. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando o AUX aqui. Por quê? Por que isso? Por que tá faltando o AUX? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando um carinha. Vamos dar uma olhada o que acontece aqui, ó. Eu já vi, né? Por que eu fiz menor que 9 aqui? Meu Deus, eu cometi vários erros nesse exemplo, hein? Puta que pariu. Desculpa, eu não vou refazer, né? Esses erros são bons que aconteçam para a gente ver que é possível verificar avaliando a saída do programa, tá? Não sei por que eu coloquei de 0 até 9, tá, pessoal? Depois eu edito o vídeo, corrijo ali na parte que eu coloquei 9, mas enfim, é 10 aqui, tá, pessoal?
Beleza? Então, pessoal, esse é o, vamos ver agora, de fato, vamos ver, né, como é que se vai funcionar. Essa é uma das soluções do problema. Então, confiram aqui, ó, na execução aí na casa de vocês, se de fato deu tudo certo. A próxima aula, a gente vai falar sobre, provavelmente, strings, né, ou matrizes com 2 dimensões. Tá? Eu vou ver como é que eu tive, como tiver o meu humor para fazer uma gravação ou outra. Tá? Aquele abraço, pessoal. Fiquem bem. Show de bola!